É jornalista há quase 40 anos e acaba de lançar o livro Uma Vida em Direto, dedicado aos primeiros 38 anos de profissão, presumindo, claro, que venham aí mais 38. Muito bem-vindo, Luís Costa Ribas, atualmente correspondente da SIC nos Estados Unidos, mas que eu já não via há muitos anos, depois de nos termos cruzado nos corredores da Rádio Renascença nos anos 80. Já lá vão mais de 30 anos. Já lá vão uns anos, não é? Hoje finalmente voltamos a encontrar e por um belíssimo motivo. É verdade. Este teu livro, que é subtitulado 38 anos de aventuras da Casa Branca a Timor-Leste. Luís, como é que o jornalismo entrou na tua vida? Entrou por acaso. Eu gostava de escrever, gostava imenso de escrever. Eu trabalhava no Ministério da Saúde, que na altura não se chamava Ministério da Saúde. Já não me lembro qual era o nome, mas pronto. E eu gostava imenso de escrever e estava eu a trabalhar no Ministério da Saúde. O meu pai, um dia em que cheguei a casa, deu-me um pequeno recorte de jornal a dizer: pá, tu que gostas tanto de escrever, vê lá isto. E então, Tinhas que idade? Tinha uns 21, 22 anos, por aí, 21, 22 anos. E o anúncio era: jornalistas precisam-se com ou sem experiência. E eu telefonei. Sem experiência? Sem experiência, telefonei. Era o Semanário Tempo, na altura. Era o telefone do chefe de redação, o Peixe Dias. E eu disse: você tem experiência? O diretor era Nuno Rocha. Nuno Rocha, exatamente. E ele disse: você tem experiência? Não. Então, isto foi uns dias antes do 1º de Maio. Vá fazer a reportagem do 1º de Maio e esteja aqui à minha frente no dia seguinte para escrever aqui a reportagem. E assim foi. Eu fui primeiro para o Coliseu dos Recreios, havia lá uma cerimónia da UGT, e eu não tinha, levei o meu saco do judo, que em vez de levar o kimono, levava o gravador de cassetes plástico tipo eletrodoméstico, não é? Para gravar as entrevistas. Era o que se utilizava na altura. Exatamente. E que dá alguns muito jeito para essas memórias todas. Para essas memórias todas. Então conserva-se essa primeira reportagem ou não? Não sei o que é que lhe aconteceu. Não sei o que lhe aconteceu. Porque, entretanto, eu estava a tentar entrar e eu não tinha convite, não era do UGT e não era jornalista. Portanto, não me deixavam entrar. Eu barafustei, fiz uma grande cena à porta. Aparece alguém que mais tarde seria um bom amigo, ainda é um bom amigo, que é o Rui Oliveira Costa, não é? Da Euroexpansão, que era na altura dirigente do UGT. Disse: o homem das sondagens? Exatamente. E o que é que se passa? Eu disse: olha, passa-se que no dia do trabalhador não me deixam trabalhar. Eu preciso fazer esta reportagem para ver se sou admitido no Jornal Tempo. E ele disse: então, vem comigo, és meu convidado. E sentou-me junto dele e do Torres Couto. Eu aproveitei e entrevistei-os os dois, não é? E, portanto, depois fiz o resto do trabalho lá no Coliseu e depois no dia seguinte na CGTP, etc. Mas o Peixe Dias achou que eu tinha sido bastante desembaraçado de aparecer num sítio sem acreditação, sem convite, sem nada, e de acabar sentado no camarote do secretário-geral do UGT e do resto. Ou seja, entrei com o pé direito mesmo. Entrei com o pé direito. Então lá escrevi a reportagem à frente dele, no seu gabinete, e o dia 3 de maio ficou como o dia da minha entrada oficial no jornalismo. De que ano? 1980. 1980. 3 de maio de 1980. Portanto, e depois, nesse ano, para além da morte do Sá Carneiro, a 4 de dezembro, o que é que de mais importante te lembras que poderá ter acontecido? Nesse ano, o grande acontecimento para mim, como jornalista e como jovem, não é? Tinha 22 anos, ou o quê? Foi, de facto, a morte de Sá Carneiro. O acontecimento mais relevante que houve nesse ano, entretanto, foi eu sair do Tempo para a Rádio Renascença. Porque eu, quando morreu o Sá Carneiro, entretanto já tinha saído do Tempo, tinha ido para o Jornal à Tarde, que era do mesmo grupo, que era um vespertino, e já tinha saído como daí... Como o próprio nome indicava. Exatamente. E já tinha saído daí para a Rádio Renascença, porque na Renascença o ordenado formalmente era inferior, mas pagavam. E, portanto... Foi isso que me disseram também. Exatamente, mas pagavam. Germano, você aqui pode receber pouco, mas recebe. Exatamente. Foi mais ou menos. É verdade, nunca foi mais ou menos. E, de facto, no jornal eles eram mais generosos no papel, mas depois aquilo era mais difícil pagarem. Às vezes chamavam-nos à tesouraria, recebíamos 5 contos por conta do ordenado, depois o resto viria quando viria e tal, e, portanto, a ideia de... Pronto, e a instituição, a Rádio Renascença como instituição, na altura, pronto, era uma instituição muito mais importante. E como é que chegaste lá? Foi por convite ou ofereceste? Ofereci-me, literalmente. Eu fui entrevistar o Henrique Mendes, que tinha estado exilado, como ele dizia, no Canadá a seguir ao 25 de Abril, e depois voltou para a Renascença como diretor de programas. E justamente nesse ano. Exatamente. E eu fui entrevistá-lo exatamente por causa do seu regresso. E perguntei-lhe, olha, e se eu quiser vir trabalhar para aqui, com quem é que falo? E ele disse: olha, não é comigo, é com aquele senhor no gabinete ali embaixo, chamado Albérico Fernandes, que é o diretor de informação. E então fui falar com o Albérico Fernandes e ele disse: então, você é jornalista? Sou. E faz o quê? Olha, escrevo no Jornal à Tarde. Então, manda para aqui para a minha secretária umas cópias dos seus trabalhos.
E mandei, fui lá e entreguei-as, e ele leu e disse, muito bem, epá, você já tem alguma experiência? Sim, senhor, pode vir para aqui. Foi... Naquela altura as coisas eram mais simples, não é? Bastava aparecer e fazer serviço, e mostrar serviço, e ficavas. Aliás, havia uma coisa importante, porque a Tarde, não sendo um jornal propriamente de esquerda, era um jornal moderado, Sim, era sempre havia uma certa facilidade na entrada, tal como aconteceu mais tarde comigo, 4 anos mais tarde, quando eu saí do jornal O Dia, curiosamente, paredes meias praticamente com a Rádio Renascença ali no Chiado, nas antigas instalações, onde também houve, por esse motivo, houve uma maior facilidade, não é? Em uma pessoa entrar. Hoje em dia, entrar no jornalismo para ti tem que ter um ferrete ideológico ou de outra espécie? Não, quer dizer, eu na altura nem estava a pensar na questão se era de esquerda ou se era de direita. Claro que na altura o jornalismo era mais militante. Eu não me considero uma pessoa de esquerda, embora seja considerado de esquerda nos Estados Unidos, eu não me considero uma pessoa de esquerda. Porque nos Estados Unidos não há bem esquerda, não é? A esquerda americana acaba... A esquerda, estamos a falar nos republicanos. Pois, perdão, nos democratas. Os democratas. A esquerda americana acaba no nosso centro-esquerda, por aí, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Em geral, aquilo é um país sem esquerda. Eu considero-me de esquerda lá, eu aqui considero-me bastante centrista. Portanto, hoje em dia é diferente, ou que eu quero acreditar que seja diferente. Na altura havia muita militância ainda nos órgãos de comunicação social. Tu chegaste a integrar algum partido político? Cheguei a ter as minhas simpatias pelo PSD e até ir a reuniões da JSD, etc. Mas militante mesmo? Não, simpatizante. Simpatizante. E sou uma pessoa assumidamente do Bloco Central. Acho que há coisas boas à esquerda, acho que há coisas boas à direita, acho que o CDS tem razão em muitas coisas, acho que o Bloco de Esquerda tem razão em algumas também. E, portanto, acho que não há hoje em dia, não há nenhuma ideologia completa que no todo responda a tudo aquilo que são as solicitações da sociedade moderna. As ideologias são muito rígidas e, portanto, não têm respostas completas. E, às vezes, a resposta completa é um pouco da esquerda, um pouco da direita, um pouco de bom senso, ou muito bom senso, talvez, que às vezes é o que falta mais, mas isso é o mais importante. O mais importante é haver bom senso e, sobretudo, haver um jornalismo pouco ideológico, que era o que não havia na altura, não é? Mas eu creio que, mesmo assim, apesar de a Rádio Renascença ser, obviamente, conotada com o centro-direita, eu acho que aquela geração de miúdos... Porque pertence à Igreja Católica, não é? Pertencia. À Comissão Episcopal das Comunicações Sociais, principal acionista. Ao Patriarcado de Lisboa. Na realidade, sobretudo com a entrada do João Amaral e de uma quantidade de miúdos da minha idade, que tínhamos todos 20, 21, 22 anos, uns vinham da Católica, outros vinham de outros órgãos de comunicação social, mas todos muito jovens, nós não estávamos muito preocupados com esquerda ou com direita, estávamos preocupados em afirmar-nos, estávamos preocupados em contribuir para a afirmação da Renascença como um órgão de informação a respeitar, e isso não era possível se nos entregássemos a guerras ideológicas. Quer dizer, tínhamos que mostrar trabalho feito com valor importante na reportagem, na política. Na altura, a Renascença não era muito ouvida em termos de informação, até que começava com a nota de abertura, não é? Que era o editorial, quer dizer, que diabo um noticiário a começar com o editorial, mas era isso que acontecia. E depois, hoje a nota. Hoje é a nota e não abre, não é? Abrem as notícias, não é? Eu acho que é importante, no noticiário deve haver sempre a primazia dada às notícias, não é? Ao primado da notícia, obviamente. E eu creio que isso foi possível. Eu acho que também o João Amaral estava a tentar alargar a esfera de influência da Renascença e não o podia fazer se não criasse relevância, se as pessoas não quisessem ouvir os nossos noticiários. Não havia influência superior a essa. As pessoas querem ouvir o que nós estamos a fazer. Ou seja, depois desta grande experiência, entre as quais também, estiveste lá aqui 3 anos, 4? 4 anos. Portanto, entre 80 até 84, passaste pela vinda do Papa João Paulo II a Portugal. Conta-me lá essa experiência única e irrepetível, obviamente, por motivos óbvios, de entrevistares o Papa e acabares por beijar o teu anel. É que eu não entrevistei, eu estava a tentar entrevistar. No final de uma missa no Estádio Municipal de Coimbra, e o Papa sai do altar e dirige-se ao Papa Móvel pela Passadeira Vermelha, e eu estou a fazer a reportagem em direto, estou atrás do altar e reparo que não há nenhum obstáculo entre mim e o Papa. E nós andávamos a tentar ver se conseguimos um exclusivo. O único exclusivo possível da visita do Papa era falar com ele. E, portanto, eu sempre em direto, no ar, microfone na mão direita, resolvi atravessar-me à frente do Papa na Passadeira Vermelha e pus-me à frente dele, caminhei na sua direção e peço-lhe 2 palavras para a emissora católica e atiro o microfone para a frente italiano, dele. mais ou menos... Tipo, satitá, a parola. Já nem me lembro o que é que eu disse. Lembro-me lá o que é que eu disse. Eu sei que andei a perguntar a alguém na redação que sabia italiano, que eu não sabia, nem sei, como é que eu pergunto isto ao Papa se tiver a oportunidade.
E, portanto, Sim, já que em polaco era difícil. Pois, eu queria manter aquilo muito, muito, muito simples, não é? Que era para não me atrapalhar. Já não sei, atrapalhei-me de certeza, pus o microfone à frente e ele não me responde, fica assim a olhar para mim, com aqueles olhinhos pequeninos, com um ar um bocado surpreendido pela insolência, pelo atrevimento deste jovem, que é que está aqui a fazer à minha frente. E não sei se ele entendeu o que eu perguntei ou não, mas decide esticar a mão e dar-me o anel a beijar. E eu disse, oh, diabo. Pronto, epá, Foi o máximo que conseguiste. foi o máximo que eu consegui. Mudei o microfone, não, Hoje- beijei o anel e continuei a Hoje em reportagem. dia era totalmente impossível, presumo. Hoje em dia levava um tiro assim que começasse a caminhar na direção da passadeira vermelha. Ou seja, Isto hoje mudou muito. atiravam primeiro e perguntavam depois. Sim, isto hoje, com o ambiente que há hoje em dia, não é? E com os perigos que há em todo lado, duvido que tivesse dado 10 passos em direção ao Papa. Não é? Davas 9 e ao 10º já estavas no chão, de É, certeza. pá, quase certeza. E se fosse num dia de sorte, levava só uma tareia e caíam 10 polícias em cima. Isso era o dia de sorte. No mínimo. Ora bem, a aventura da Voz da América, portanto, aconteceu em 1984. Aí Sim. também. Foi por convite ou foi uma oferta? Isso aí foi um bocadinho... Eu era correspondente da Voz da América em Lisboa e E abriu uma vaga. eu telefonei para lá. Vocês têm alguma vaga? Temos. Então eu posso ir para aí? Podes. Foi um bocadinho assim. Porque eu estava... É um bocado na tua vida, é um bocadinho essa história do acaso. É um bocadinho tu ires à procura das coisas, tu saberes mais ou menos em que direção queres ir e depois ires ver se há alguma oportunidade. Quando aparece a oportunidade, temos que saber aproveitar a oportunidade. Muitas vezes as pessoas acham que os outros é que têm sorte na vida e eles têm azar. Mas nós temos que saber reconhecer quando é que estamos a ter sorte na vida e saber aproveitar, não é? E o que se passa é que em Portugal, um pouco como hoje, havia uma crise, não havia dinheiro para nada. A Rádio Renascença, coitadinha, era uma emissora muito polintra, não havia muito dinheiro, não havia dinheiro para grandes reportagens, não havia dinheiro para viagens ao estrangeiro. Nós fazíamos muito poucas coisas fora de Portugal. E eu tinha inveja dos colegas da Rádio Comercial que iam para a América Central. Na altura havia grande agitação na América Central, conflitos. Houve a Guerra das Malvinas, não é? Que eu tinha uma inveja terrível. Malvinas para os argentinos, Falkland para os britânicos. Exatamente, faltou o Falkland para os britânicos, e eu com uma inveja tremenda do colega da BBC que estava num navio de guerra britânico a ser atacado pela Força Aérea Argentina, e eu assim, pá, isto é que eu gostava. E foi num desses momentos de frustração que eu disse, pá, a gente aqui de facto não se sabe, isto é tudo muito pequenino, não há dinheiro para nada, isto aqui não é solução. E peguei no telefone, como era a única coisa, era a única redação no exterior de Portugal que eu conhecia, e disse, pá, vocês têm a vaga, temos, posso ir, podes. Fiz os testes, 10 meses depois estava em Washington. Ou seja, foste para a secção portuguesa Sim. da Voz da América. Sim. Que não era um bocadinho redutor só trabalhar, por exemplo, para os países africanos ou para a Europa? Não, eu no princípio trabalhava para a Europa, depois passei para a África. E a África era muito mais interessante. Havia a Guerra Fria, havia a África do Sul, não é? Com a questão do apartheid. E, portanto, havia muita coisa muito interessante a acontecer todos os dias. E havia também, repara, Angola era uma coisa absolutamente crucial para a secção africana da Voz da América, porque tinhas a Guerra Fria, tinhas a Guerra Civil em curso, tinhas a UNITA, que era apoiada política, militarmente e financeiramente pelos Estados Unidos, e, portanto, não em 84, quando cheguei, houve ali uma pausa por causa da chamada Emenda Clark, mas depois, em 1985, o Congresso revogou a Emenda Clark e, no ano seguinte, recomeçou o apoio americano à UNITA. Aliás, foi mesmo logo naquele ano. E, portanto, aquilo era crucial. E depois não havia relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Angola. E eu pensei, não há comunicação, eu estou aqui. Este noticiário 2 vezes por dia para a África Austral, que é ouvido em Angola... Em onda curta. É onda curta e é onda média, sim. Disse, este noticiário aqui pode ser um elo de ligação importante. Eu posso, como eles não falam uns com os outros, eu posso tentar, ser na nossa linguagem, sacar caixas de um lado e do outro. Eu não me interessava no diálogo, era, uma vez que não há diálogo, as minhas notícias... podem fazer parte do diálogo, mas não era isso que me interessava. A mim interessava-me era ter bons exclusivos. Mas não há um perigo de uma pessoa ser manipulável de um lado e do outro? Isso há sempre, por isso é que tens fontes múltiplas. Eu, nos Estados Unidos, em Portugal, faz-se muito isso ainda em muitos casos, que é notícias só com uma fonte. Isso nos Estados Unidos não acontece. É uma prática que não é aceita em redação nenhuma séria, não é como na Fox News, seja, essas porcarias que se fazem passar por notícias. O desmentido será sempre a última das opções. Não, mas eu não quero desmentidos. Justamente. Eu não quero desmentidos. Eu tive 2 notícias desmentidas em Portugal por erros que eu cometi. Não é? Fui enganado, mas a culpa é minha. O jornalista, se for enganado, a culpa é dele. Por políticos? Sim, a não ser que tenhas tomado todas as precauções e mesmo assim te tenham enganado. Aí a culpa é de quem te enganou. Mas se eu sou enganado por uma fonte, e a minha notícia só tem uma fonte, e depois vem a ser desmentida, a culpa foi minha, que eu é que não tomei as precauções. Agora,
Se eu tenho 2, 3, 4 fontes e mesmo assim a notícia não está correta, quer dizer que fui enganado e aí a culpa não é minha, porque eu tentei precaver-me, eu tentei exatamente não estar fragilizado por ter apenas uma fonte. E, portanto, no caso, claro que nós sabíamos. Achas que alguma vez a UNITA não ia mentir? Achas que alguma vez o governo de Angola não ia mentir aos jornalistas? Claro, eles estão em guerra e a verdade é sempre a primeira vítima da guerra e nós sabemos disso. Daí que tivéssemos sempre múltiplas fontes e tu depois aprendes também a distinguir uma coisa da outra. Quer dizer, se te derem um comunicado a dizer que hoje confrontámos uma coluna inimiga à qual infligimos grandes baixas, isso não é nada. Agora, se disserem, hoje na Ganda, a divisão X do exército angolano encontrou uma coluna de guerrilheiros inimigos de X elementos, armados com isto, armados com aquilo, matámos 5, capturámos 10 e mais não sei quantas metralhadoras. Se há pormenor, tu acreditas mais que talvez haja ali alguma verdade do que declarações muito vagas. Quando as declarações são vagas, tu não tens matéria factual para trabalhar nem para confirmar, não é? Porque vais perguntar ao outro lado e dizer, mas aonde é que foi? O comunicado não diz, não é? E quantos eram? Também não diz. Geralmente, a verdade é acompanhada de alguns factos, que mesmo não sejam todos corretos. Dá-te material com que trabalhar. Tu podes pegar naquela base factual e ir ao outro lado tentar saber se eles confirmam aquilo. Eu, uma vez, durante as negociações de Bicesse, a delegação do governo faz-me uma fuga de informação com um documento, eu conto isso no livro, não é? Alguém telefona para a Voz da América à noite, porque eu estava lá à noite a fazer o noticiário da manhã para a África, e diz, devido à diferença horária? Sim, o Sr. Ribas está na redação, está aí sozinho, está ao pé do seu fax, não estou, mas vou estar, então ponha-se ao pé do seu fax. O camarada Lopo mandou enviar isto para si. Ok, o Lopo era Lopo Fortunato Nascimento, que era o chefe da delegação, e mandaram-me um fax com um documento da mediação, que era um documento que propunha que deixasse de haver rondas negociais marcadas periodicamente e que se desse início a uma ronda negocial que só acabava quando houvesse um acordo. Portanto, negociações contínuas e propunha-se também um prazo de 12 a 18 meses a seguir à assinatura do acordo para se realizarem as eleições, se não estou em erro. Eu recebo este documento. Qual é a minha primeira dúvida? Será que este documento é autêntico? Apesar de o mais velho Lopo de Nascimento me merecer todo o respeito, estamos em guerras diferentes, não é? A guerra dele é negociar com a UNITA, a minha é notícias. E eu acho que ele sempre teve fair play e sempre nos entendemos por causa disso. Tenho por ele o meu respeito e sempre nos entendemos por causa disso. Cada um entende qual é o trabalho do outro. E ele não vai fazer o meu trabalho e eu não vou fazer o dele. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um bom contacto na UNITA e dizer, tenho aqui este documento. É ou não é? Nem foi isso. Porque eu disse, como não sei o que é que tu me vais dizer, e como se calhar tu vais dizer que isto não é nada, eu não te vou fazer essa pergunta. Eu vou ler este documento. E se isto for diferente do documento que tu tens, porque se isto é verdade, tu tens uma cópia disto também. Eu vou ler tudo. E se alguma coisa for diferente, tens que me dizer. E eu disse, ok. E eu li tudo e ele disse no fim, é igual. Pronto, aí já sabes, tens um documento legítimo que foi entregue. Respiraste de alívio pela veracidade da história. Exatamente. E é assim que tu te defendes, não é? E depois podes ligar a mais pessoas. Eu, na altura, achei que não valia a pena ligar a mais pessoas. A partir do momento em que os dois lados recebem um documento da mediação igual, e os dois me confirmam que é igual, aí tu já podes avançar. E há outras histórias, não é? Houve uma história em que Portugal estava a violar a cláusula 000 dos acordos de Bicesse e eu tinha 6 fontes. E o governo português não desmentiu a notícia, mas emitiu uma nota oficial a dizer que era uma manobra de desinformação e não sei o que mais. Não é? Mas eu tinha 6 fontes, eu tinha a certeza absoluta de que aquilo estava certo. Até porque havia fontes portuguesas, não é? Que eu até hoje não revelo nem revelei, porque essas pessoas podiam... enfim... Ser penalizado. Não é ser penalizado, mas fica sempre em apuros. Mal para a história. E eu uma vez tive um diplomata português que me veio dizer, tu tinhas razão, a cláusula 000 o quê? Impedia... o governo e a UNITA de receberem ou procurarem armamento onde quer que fosse. Portanto, o 000 eram as 3 partes. Era o governo, era a UNITA e era o resto do mundo. Os dois, 0 armamento, 0 cooperação militar. E Portugal, a seguir às eleições, ao regresso à guerra em Angola, quando o Jonas Savimbi não aceita os resultados, e Portugal entendeu que o processo de paz tinha acabado e que as negociações em curso, que era uma brincadeira. Aliás, um dos diplomatas a quem eu disse, mas nós agora somos mediadores e estamos nós a torpedear o processo de paz. Ele, mas, Luís, qual o processo de paz? O processo de paz acabou, isto agora é a guerra outra vez. E Portugal estava
a violar o Acordo 000, fornecendo, através das OGMAs, Oficinas Gerais de Manutenção Aeronáutica, estava a providenciar apoio à Força Aérea Angolana. Isso era proibido pelos acordos de Bicessa. E Portugal, para não violar os acordos, tentou alterar a interpretação que a Troika fazia dos acordos e da cláusula 000. Essa foi a questão. Eles desmentiram, o governo português desmentiu, mas mais tarde um diplomata disse: desculpa lá, nós tínhamos que emitir aquele comunicado porque nós julgávamos que tu sabias qual era a violação dos acordos e não podíamos não desmentir. Não é? Mas, na realidade, eu tinha a certeza que tinha razão, porque havia 6 fontes. E as 6 fontes, americanas e portuguesas, era difícil estarem todas enganadas. Todas enganadas. Qual foi a outra experiência africana que tu tiveste para além de Angola? E já vamos a Timor-Leste. Moçambique também. Eu estive em Moçambique também nas eleições. Também durante a Guerra Civil? Não, só durante as eleições de 94, em que há uma jovem muçulmana, eu conto a história como uma jovem muçulmana salvou as eleições de Moçambique. Moçambique podia ter voltado para a Guerra Civil se não houvessem eleições. E a Renamo e outros partidos estavam a tentar boicotar as eleições, porque a Renamo era um partido muito pouco sofisticado naquela altura, muito pouco sofisticado. Era muito guerrilheiro. Sim, e tinha muito poucas pessoas com mundo, não é? Inclusivamente até pessoas que percebessem o suficiente de informática para confiarem, entre aspas, nos computadores da ONU, onde se ia fazer o registro dos votos, etc., do registro da contagem, e quiseram boicotar as eleições. E havia um abaixo-assinado que estava a circular entre vários partidos para ser entregue ao Secretariado dos Assuntos Eleitorais antes de abrirem as urnas às 6 da manhã. E eu sou alertado às 8 da noite por uma amiga muçulmana ela trabalhava numa ONG americana e ia ter comigo à Embaixada dos Estados Unidos porque eles tinham lá uma boa sala de imprensa onde eu ia gravar uma mesa redonda sobre as eleições. Com o pessoal da Embaixada, com o jornalista moçambicano Fernando Lima, e com ela, como representante das ONGs, e ela veio e diz-me: Luís, um antigo colega da faculdade, que agora da Renamo, diz que eles vão boicotar as eleições. E, como é que isso é possível? O americano, muito aflito, o diplomata americano, e disse: eu tenho aqui o telefone do Raul Domingos, que era na altura o número 2 da Renamo, deixa-me ligar ao Raul Domingos. Pus em alta voz e liguei para o Raul Domingos. Ele começou por dizer que não iam boicotar nada, mas depois percebeu-se que iam boicotar, sim. E isso permitiu que rapidamente o embaixador americano desse conhecimento aos outros embaixadores e se mobilizassem todos e tivessem ido cada um para a casa de um dirigente de um diferente partido político, e aquele que deitasse mão à petição tinha que não a deixar sair dali, que era para não se perigar a processo de paz. Se não se realizassem aquelas eleições, a Guerra Civil tinha com certeza regressado a Moçambique. No fundo, são esses... E no fundo foi esta jovem que evitou que a guerra voltasse. São esses momentos que marcam efetivamente quer a tua carreira, quer os momentos da história em que participaste. Sim, porque são momentos que te dizem que um acaso pode ter mudado a história. Talvez não houvesse guerra civil outra vez, mas era muito provável que houvesse. Eu estou convencido que se não houvesse eleições, que a tensão dali resultante ia ser muito perigosa. Porque depois eu disse: nós afinal não participamos. Começaram, como aquela manobra não resultou, começaram a desencorajar os seus apoiantes de participar nas eleições. Depois fizeram umas negociações com a ONU. Depois a ONU deu-lhes dinheiro, que era o que eles queriam. E eles, quando receberam dinheiro da ONU, afinal já gostavam das eleições outra vez. E, entretanto, prolongou-se a votação por mais um dia para eles poderem votar. Portanto, mas tu ficas com a noção de que às vezes, sem estes pequenos acasos, as coisas podiam ter sido diferentes. E esse foi certamente um daqueles momentos em que tu sentes que muita coisa podia ter acontecido de outra maneira, se aquele pequeno momento, que é um acaso, não é? Um acaso da história, que é um pequeno abrir e fechar de olhos. Não é? Muita coisa podia ter sido diferente se aquele momento não acontecesse. Isso é importante, quer na tua vida, quer na história dos povos nos quais participaste enquanto repórter. Timor-Leste foi deixa-me só dizer, antes de Timor, em Angola, por exemplo, há o facto de José Eduardo dos Santos tinha 50% dos votos para ganhar a primeira volta, e houve a decisão de ele perder a primeira volta para haver segunda, para ver se o Savimbi não voltava à guerra, e voltou, percebes? Portanto, aqui foi ao contrário. Tentou-se o tal pequeno momento para mudar a história e não se conseguiu. Mas ias a dizer Timor-Leste? Timor-Leste, no final dos anos 90, houve a invasão e depois aqueles problemas todos com a Fretilin e o massacre, etc. Estavas lá nessa altura ou não? Eu não estava na altura do massacre. Nessa altura estava nos Estados Unidos, quando foi o massacre de Santa Cruz, em 1991, eu estava nos Estados Unidos, onde o Ramos Horta, com os seus apoiantes, uma coisa chamada ETAN, o East Timor Action Network, estavam a fazer um grande lobby, que era apoiado à SOCAPA por Portugal, que pagava um lobbyista
chamado Bruce Cameron, que trabalhava para a causa timorense, mas era financiado por Portugal. Que é uma coisa, deixa-me só fazer aqui um parênteses. O lobby para nós é quase uma coisa ordinária, uma coisa mal concebida, mas nos Estados Unidos é uma profissão. É uma profissão e tem cabimento legal. Aliás, os documentos federalistas 10 e 51, os documentos federalistas foram os documentos escritos por vários intelectuais e políticos americanos, nomeadamente o Madison e o Hamilton e outros, para explicarem a Constituição aos americanos quando ela foi aprovada em 1789, para que os Estados a ratificassem. Precisava de ser ratificada e, portanto, só foi ratificada em 1791. Portanto, demorou 2 anos a haver ratificação para ela poder entrar em vigor. Isso resulta da Convenção Constitucional de 1787, né? E esses intelectuais escreveram os chamados documentos federalistas para explicar às pessoas o funcionamento da Constituição, porque é que eles achavam que uma Constituição nacional era necessária, porque os Estados ainda até ali não tinham Constituição, era uma confederação de Estados com poucas regras. E o 10 e o 51 são exatamente aqueles que têm a ver com o lobby, em que há uma explicação histórica e intelectual para o lobby, a dizer, os lobbies são interesses organizados e eles existirão sempre. Se nós admitirmos que eles existam e coexistam à superfície com o resto do sistema político, nós sabemos onde eles estão e quem eles são. Se nós os suprimirmos, eles existirão clandestinamente, à margem do sistema, por baixo dele e a miná-lo. E daí que haja essa ideia nos Estados Unidos de que o lobby deve ser aceito. Essa necessidade. Sim, até em Portugal achas que não há lobbies. Não há, mas é quase clandestino. É quase ilegal. Pois, e não devia estar à luz do dia. Há muita coisa lá que também é clandestino e que não se sabe. Mas há muito mais coisas à luz do dia. Essa é, para mim, a grande vantagem dos Estados Unidos, é que, não sendo perfeito, há sempre mais alguma coisa que se faz ali que não se faz noutros lados. E essa história do lobby é perfeitamente aceitável. É uma profissão, não sei se vou dizer que é uma profissão honrosa em todos os casos, nos casos será, noutros não, depende de quem tu ouves falar sobre o lobbyista e às vezes o lobbyista em causa, mas é uma profissão aceite e bem paga, não é? Esse lobbyista recebia $50.000 por ano para representar Timor, pagos por Portugal, que na altura, no início dos anos 90, não é? 1991, 92, $50.000 por ano era bom dinheiro. Mas havia mais. O Gaddafi tinha um lobbyista nessa altura a quem ele pagava $900.000 por ano, que é ótimo, que é um trabalho sem qualquer expectativa de produção de resultados. Não é? Como é que o Gaddafi alguma vez na vida ia conseguir alguma coisa dos americanos? Nada. Isso é daquelas coisas que tu dizes assim, eu gostaria de ter esse trabalho, recebo $900.000 por ano e tenho zero expectativa de produzir resultados. O que é sempre bom. Em que altura, concretamente, do conflito timorense é que estavas em Dili? Foi em 2006, quando houve aquela revolta dos militares, aquela de separação entre os Loroçai e os Loromun, não é? E foi nessa altura que eu estive lá e foi nessa altura que entrevistei o Major Reinado, lá nos montes, onde ele se escondia. Alguém me cobrou $300 para me levar lá, a dizer onde é que ele estava. E, curiosamente, o Major Reinado, que disse que não seria por ele que ia haver uma guerra civil em Timor-Leste, 2 anos mais tarde foi abatido a tentar assassinar o presidente Ramos Horta, não é? Não deixa de ser irónico, não deixa de ser irónico. Mas foi interessante aquela estadia em Timor, porque eu penso sempre, ao longo destes 38 anos, há uma coisa que é sempre comum. É a capacidade das pessoas para fazer mal. E a capacidade das pessoas para procurarem divisões. E Timor-Leste já é leste, mas mesmo assim dentro do leste tiveram que ir arranjar o Loroçai e o Loromun, não é? Tiveram que arranjar o oriental e o ocidental dentro do leste. Epá. Sim, porque existe o Timor como província indonésia. Na altura, não é? Na altura? Não. Sim, a outra que lá está, que é Timor Ocidental, exatamente. E dentro de Timor-Leste, que era a outra metade da ilha, mesmo assim conseguiram-se dividir. Bom, eram mais uns ligados à resistência, outros que tinham ficado lá. Portanto, havia algumas divisões, mas a capacidade das pessoas, já de ser um grupo pequeno, para se dividirem ainda mais, é sempre uma coisa que não deixa de me fascinar. E, de qualquer maneira, foi importante ver que, apesar da juventude do processo democrático, com alguma ajuda de Portugal e da ONU, etc., e da Austrália também, embora Portugal não goste que se diga que a Austrália também ajudou, mas, de facto, a verdade é esta. A Austrália colocou lá 2.500 soldados em 15 dias e nós demorámos 2 meses a colocar lá 120 militares da GNR. Portanto, também estamos um bocadinho mais longe. Pois, mas depois também a projeção de poder é prejudicada por isso e, portanto, temos que aceitar que, se calhar, os outros têm um pouco mais devia ser mais que 120, acho pois, e os outros também têm mais capacidade de projetar poder porque têm mais pessoas, porque se movem mais rápido. Não tem que ser como os americanos, que conseguem colocar 15 mil soldados em qualquer parte do mundo numa semana, não é?
Bom, mas isso é uma máquina de mobilização militar que Está existe há muito bem, muitos anos. está muito bem oleada. Luís, de todos os países que visitaste e tiveste em cenários de guerra horrorosos, o que é que te oferece dizer em relação à natureza humana? No meio destes conflitos e no pico das guerras? Que, infelizmente, toda a gente é bera até prova em contrário. Na realidade, uma das coisas porque, sob o ponto de vista profissional, me fascinavam as situações de conflito, não necessariamente de guerra, mas repara, um terremoto é um conflito. As pessoas com fome matam-te para te roubar a comida. Podes ter a certeza disso. Não é? E matam-te para te roubar água se tu tiveres água, porque eles têm fome e sede. E quem diz terremotos, diz inundações, não é? Furacões, o que quer que seja. Desastres naturais e guerras são... Eu trato os dois como conflitos, porque são. E não é, um é um conflito entre pessoas, outro é um conflito que começa por ser um conflito entre as pessoas e a natureza, e depois o conflito entre as pessoas afetadas por aquele desastre. E, de facto, sob o ponto de vista profissional, há um interesse bastante grande que eu tenho naquelas questões em que o nosso dia-a-dia é completamente despedaçado. E vem o melhor e o pior das pessoas ao de cima. Mas vem sempre o pior primeiro. Eu lembro-me que foi em El Salvador, um terremoto que houve em El Salvador, que apareceram uns colombianos a vender caixões a mais de 10 vezes o preço normal. E as pessoas, coitadas, que já são pobres em El Salvador, e muito mais depois de terem perdido tudo, tinham que enterrar os seus entes queridos, ou o que sobrava deles, em sacos de plástico no lixo. Sacos de lixo em valas comuns. Ou a venderem água a 20 vezes o preço normal, não é? Ou no Haiti a jogarem as cartas ao lado do corpo já a apodrecer nos passeios, eu não sei como. Não te apetece intervir aí como ser humano em vez de ser como jornalista? Não. Eu não me posso envolver na história. Ficas quieto. Se te queres envolver, largas a câmara, passas a pasta... A voluntário dos Médicos Sem Fronteiras. Exatamente. Passas a pasta e vais ser voluntário. Eu acho que nós não temos que nos envolver. Mas, por exemplo, se tu vires uma criança a ser espancada por um militar, tu filmas ou ficas... Filme, se puder, sem levar um tiro também, porque ninguém quer morrer herói. Quer morrer velho. Não é? E, portanto, eu não... Há uma coisa que é difícil às vezes as pessoas perceberem. A partir do momento em que tu interferes numa situação, deixaste de ser o observador imparcial que o jornalista deve ser e passaste a ser parte interessada. Portanto, a partir dali... Seja lá qual for. Seja lá qual for. E a partir dali, tu queres também ficar bem no boneco, mais do que queres contar aquilo que aconteceu. Vais contar aquilo que aconteceu na perspectiva de defenderes o facto de teres interferido naquela Ou seja, por exemplo, em Portugal, o ano passado, durante os incêndios que tu seguramente acompanhaste em junho e em outubro, houve muitos repórteres de televisão que foram auxiliar as populações com água. Sim, acho bem, mas com a televisão, com a câmara desligada. Pois. Se é para fazer figura, se é para fazer cena, se é para fazer figura... Em direto. Se é para armar em escoteiro mirim, não. Se quer ajudar a sério, desliga a câmara e vai ajudar. E depois foram recebidos como heróis na redação. Pois, mas isso já é bastardar o jornalismo. Eu acho que nós ou estamos a ajudar as pessoas ou estamos a fazer reportagem. E se queremos ajudar as pessoas, se achamos que devemos ajudar as pessoas, se achamos que há pessoas em perigo e que nós temos que as ajudar, então para a câmara e vai ajudar. Não vai a fazer circo, não vai a fazer circo. E não vai fazer publicidade disso. Sim, não faz circo noticiário. Tu tens um único plano em que eu estou a ajudar uma pessoa, e foi na reportagem do Haiti em 2010, no terremoto, porque eu estou a entrevistar o médico, e o médico está-me a responder, e no meio da resposta diz, ajude-me aqui a deitar esta miúda. E eu ajudei-o a deitar a miúda, ele acabou por já não... Era uma jovem que tinha as pernas partidas, já não me lembro bem. E, portanto, eu tenho o microfone na mão, pousei o microfone, que ele já não acaba a resposta. Eu pousei o microfone e ajudei-o a deitar a rapariga. Foi tudo. E isso está na imagem, porque falei disso com o Jorge Pelicano, o meu repórter de imagem, incluímos ou não incluímos, ele dizia, se não incluirmos isto para fechar o plano, não se percebe porque é que ele não acabou a resposta. E, portanto, ele estava mais interessado. Era uma justificação. E ele estava mais interessado, o médico, em ajudar a miúda do que em responder à minha pergunta. O que, de certa maneira, diz também um pouco do seu estado de espírito. Ele está ali a fazer o mesmo que eu. Ele não está ali para dar entrevistas, está ali para ajudar as pessoas. Portanto, ele não acaba a resposta à pergunta que me está a dar e diz, olha, ajude-me, mas é aqui. Tipo, seja útil. Seja útil. Faça qualquer coisa. Mas pronto, eu de facto ajudei a deitar a miúda, uma criança, uma jovem, talvez de uns 10 anos, 9, 10 anos, não
sei bem. E esse é o único plano. Porque faz parte daquilo que está a acontecer antes. Porque não foi uma coisa procurada. Foi uma coisa que aconteceu, foi o médico que interrompeu a sua resposta e nos disse, tem aqui uma mãozinha. E houve algum momento em que tu querias mesmo intervir, mas seguraste? Às vezes, sim. Uma vez encontrei na Nicarágua, depois de um furacão lá, um miúdo, parecia o meu filho. Tinha 4 anos como o meu filho, estava ali, era parecido com ele. Epá, ficas ali um bocado apertado com aquilo e custa-te um pouco mais, mas isso também ajuda-te a humanizar as pessoas que são vítimas de tragédias e de grandes desastres, porque não estás pura e simplesmente a tratar as vítimas como um número, mas ajuda-te a humanizar as pessoas e a perceber que há uma vida por detrás de cada morto, há uma vida por detrás de cada 10 vítimas fatais, são 10 vidas que estão ali. E há uma história atrás de cada uma delas. E nós temos que contar o mais possível essa história para humanizar essas pessoas. De todas, agora, a parte social, digamos que tu conheces muita gente, já assististe à posse de vários presidentes, desde que chegaste em 84, conheces todos os presidentes vivos atualmente nos Estados Unidos ou não? Não conheço pessoalmente. Falei só com Bill Clinton e uma vez com Barack Obama. E o Bill Clinton, atenção, que houve ali qualquer coisa. Foi sobre Timor-Leste. Foi durante a visita de António Guterres, na altura Primeiro-Ministro, em 1997, aos Estados Unidos. E nós estamos na sala oval, alguém faz a pergunta do costume a Bill Clinton sobre a autodeterminação de Timor-Leste e ele diz que os Estados Unidos estão mais preocupados com os direitos humanos. E eu disse, Sr. Presidente, não será a autodeterminação um direito humano por excelência? Essa pergunta ocorreu-te na altura? Sim, na hora. Não fazia ideia que ele ia dar aquela resposta, até porque ele, na campanha eleitoral de 92, tinha mostrado alguma simpatia com os timorenses e não tinha demonstrado uma concordância total com a política vigente dos Estados Unidos. E parecia que estava a abandonar. Estava um bocadinho a abandonar e começa com a história dos direitos humanos, que era muita história americana. E disse, alto lá, mas isto também são direitos humanos, não é? E ele olhou para mim, riu-se, baixou assim a cabeça um bocadinho e disse, isso é uma coisa muito complicada, por causa dessa questão nós travámos uma guerra civil. E a assessora já não o deixou concluir a resposta, que isto não é a resposta completa, não é? Há mais. Mas ela já não o deixou concluir, desligaram as luzes, mas senhores, toca a sair e tal, porque o gabinete de imprensa lá é que controla as luzes da televisão. Exatamente. Então, e se ele quiser continuar a dar a resposta? Se ele quiser continuar, pode continuar e dizer, não, eu quero acabar. Só que ele também, pronto. Ela disse, acabou, mas senhores, desligou as luzes e ele achou que podia dar o assunto por encerrado. Na realidade, o que se passava ali é que, tal como Timor queria ser independente, o Sul também quis ser independente durante a Guerra Civil Americana. Portanto, houve ali uma analogia histórica. Sim, mas era uma analogia errada, porque o Sul tinha aderido de sua livre vontade à União. E os timorenses não aderiram a coisa nenhuma, nem sequer lhes perguntaram se eles queriam aderir. Foi só essa a diferença. E faz toda a diferença. Luís, estamos quase a terminar. Estes 45 minutos correm que nem um fósforo. Como é que é ver Portugal a partir dos Estados Unidos, onde estás há mais tempo do que viver no país onde nasceste? É uma realidade de que nós gostamos e temos saudades, sobretudo dos amigos, da família e da comida. Não há comida portuguesa como há comida portuguesa que se come em Portugal. Eu agora vivo em Boston, há lá restaurantes interessantes na comunidade portuguesa, mas a comida portuguesa que se come em Portugal não tem nada a ver com a comida portuguesa que se come fora de Portugal. Na generalidade, na maior parte dos casos. Há essa saudade. Há também a ideia de que estamos num mundo muito maior. Estamos num mundo muito maior. Estamos numa superpotência. Estás num país de 320 milhões de pessoas. A distância de Nova Iorque a Los Angeles é a mesma de Lisboa a Moscou. Às vezes as pessoas não têm essa noção. Exatamente. Portanto, vives num continente, vives com 320 milhões de pessoas. Vives num país que tem interesses em todo o mundo e, portanto, tem ligações a todo o mundo. Vives num país onde há gente de todas as etnias e de todas as religiões e de todas as raças. Que é uma das coisas mais notáveis em relação aos Estados Unidos. Claro que temos o Trump, que é o que é, e claro que temos neonazis agora, em parte por causa do alento que sentem que lhes chega da Casa Branca, outra vez a manifestarem-se de forma mais ativa com o que se manifestavam de antes. Mas repara, tu tens países onde há duas etnias e eles estão sempre a matar-se uns aos outros. Depois tens os Estados Unidos, onde há 300 milhões de pessoas de todas as etnias do mundo, e para além de incidências, ocorrências acidentais aqui e acolá, não há violência racial. É muito raro haver violência racial em relação à quantidade de pessoas que existe no país, e é absolutamente notável que tu consigas criar um denominador comum suficientemente interessante para tanta gente tão diferente que se aguenta ali um clima de paz social muito razoável. Mas há muita violência. Quando ouvimos mais um tiroteio numa escola... Sim, isso é a história das armas de fogo, juntamente com o racismo, é o outro grande pecado americano.
É o outro grande Na pecado tua opinião, americano. isso vai alguma vez ter solução? Há de ter, mas ainda vai morrer muita gente, infelizmente. Muitos jovens. Jovens, velhos, Os que e entre um e o outro. os É quem que estiver estiverem ali. à frente. É quem estiver ali. Porque há pessoas... Há, de facto, a segunda emenda à Constituição Americana que defende o uso e porte de armas. Portanto, há um suporte constitucional para o uso e porte de armas. Mas isso não é não regulamentado. A emenda fala em regulamentação. Mas há pessoas que acham que a regulamentação é o primeiro passo para se lhes confiscarem as armas. E então aquilo que era o lobby das armas, que era um lobby de desportistas, transformou-se num lobby político. E que serve o interesse dos fabricantes de armamentos venderem quanto mais armas, melhor. E é por isso que tu ouves, cada vez que há um massacre, dizer que é preciso é mais armas, que é para as pessoas boas com armas matarem as pessoas más com Até armas. levar armas para dentro das salas de aula. E das igrejas. George W. Bush, quando era governador do Texas, assinou uma lei que permite que se transportem armas para dentro das igrejas. Não vá o exército de Belzebu atacar, não é? Que supostamente é um antro de paz. Não é propriamente um antro de conflito. Há alguma hipótese de um dia Donald Trump sofrer um atentado? Como aconteceu com o Ronald Reagan, por exemplo? Nenhum presidente americano... os Estados Unidos, infelizmente, são um país violento e acho que nenhum presidente americano está à margem desse risco, daí que haja um sistema de segurança tão cerrado e tão fechado à volta deles. Não é? Exatamente para tentar prevenir a possibilidade disso acontecer. Barack Obama teve o mesmo problema, Bill Clinton foi alvo de tentativas de atentado, mas só que quando dispararam, houve alguém que disparou uma metralhadora contra o edifício da Casa Branca, o presidente não estava lá. Não é? Houve um pequeno avião que também que bateu contra a parede da Casa Branca. E não foi no 11 de setembro? E não foi no 11 de setembro, mas era um pequeno avião e, portanto, não fez grande moça. O Presidente também não estava na Casa Branca naquela Estavam altura. sempre mal informados. Mas nos Estados Unidos há sempre alguém, como é um país com uma história violenta e onde há armas de fogo em todo lado, há sempre alguém com uma arma que acha que aquela arma que lhe vai dar notoriedade e que às vezes usa a arma de fogo apenas porque quer ter notoriedade ao cometer um crime, quer ser famoso. É os tais 15 minutos de fama de que o Andy Warhol falava tanto. E isso é uma grande doença americana e um grande pecado ao mesmo tempo, mas de facto não há presidente nenhum americano que esteja livre da possibilidade de um dia sofrer um atentado. Ele vai concorrer ao segundo mandato? Vai. E vão ser que é 10 anos de Trump? 8 anos, sim. 8 se ele ganhar. Mas ele concorrer vai. Não sei se vai ganhar. Mas também não é impossível ele ser reeleito. Não é impossível ele ser reeleito. Depende de quem lhe aparecer pela frente na altura. Ainda faltam 2 anos para as eleições. Os americanos gostam dele ou estão também divididos? A maioria não gosta. Então porquê é que o elegeu? Porque tu nos Estados Unidos não és eleito pela maioria. É pelo colégio? És eleito pelo colégio eleitoral. Isso agora levava-nos Sim, mais isso um é bocadinho. muito... Vou evitar, tu disseste estava quase no fim, vou evitar. Exatamente. E depois tens muitas pessoas que não votam. E as pessoas que não votam depois manifestam-se contra a escolha de outrem de que eles não gostam, tivessem votado. Portanto, o que eu creio que isto vai mudar, a eleição de Trump, o que vai mudar é que vai haver um índice de abstenção muito mais baixo. Porque as pessoas sentem-se suficientemente afetadas pelo que se está a passar para participarem mais no processo eleitoral. Só mulheres este ano candidatas, há 15 mil candidatas, não só aos 435 lugares do Congresso e 34, se não estou em erro, no Senado, mas também às legislaturas estaduais, governos estaduais e lugares de toda a espécie nas cerca de 6 mil autarquias americanas. Ou seja, a política americana e a forma de eleger os candidatos é completamente diferente do resto do mundo. É porque tens eleições primárias que escolhem os candidatos. Não é a direção do partido que escolhe os candidatos. Se fosse a direção do Partido Republicano escolher candidatos, Trump nunca seria candidato. Não é? Pronto. E se ele se tivesse candidatado como independente por não o aceitar no Partido Republicano, teria dividido o voto à direita e se calhar Hillary Clinton hoje era Presidente dos Estados Unidos. Portanto, talvez os partidos... o Partido Republicano diga, pronto, aconteceu-nos isto, mas ao menos o nosso, que não é bem deles, não é? O Trump não é republicano, não é? Mas o nosso ganhou. Eles podem dizer que o nosso Presidente ganhou, mas realmente... E a Hillary Clinton a ela própria vai-se lhe dar uma segunda oportunidade? Não. Quem perde contra o Donald Trump está acabado. Essa que é a verdade? É. Perder contra Donald Trump. Há uma coisa pior do que ser derrotada por Donald Trump. Seja ela, seja quem for. Perdeu contra Donald Trump, acabou. Qual é a redenção? Não é? Qual é a redenção para alguém que é derrotado? Então no Partido Democrata, e fechamos com isto, qual é
o grande opositor ou opositora de uma segunda candidatura de Donald Trump? Ainda não há. E essa é que é a grande questão. Neste momento não há um líder claro do partido. Há várias pessoas que estão a candidatar a líderes. As pessoas estão à espera de ver o que é que acontece nas eleições para o Congresso de novembro deste ano, para ver se há uma predominância da ala mais à esquerda ou da ala mais centrista do Partido Democrático e, a partir daí, vão começar a perfilar-se as candidaturas. Daqui a um ano já teremos muitos pré-candidatos. Se calhar daqui a um ano, se voltares cá, olha, teremos a oportunidade de falar. Podemos falar sobre isso. Vens cá em 2019? Eu venho cá todos os anos, portanto, é só uma questão de combinar. Com certeza. Luís, adorei estar aqui contigo. Eu também, Germano. Neste bocadinho, um rememorar de 38 anos de carreira. Até quando é que vais continuar no ativo? Pensas a reforma ou não? Enquanto conseguir andar e escrever, não me quero reformar, porque a reforma é a morte antecipada. E com isto diz tudo. Muito obrigado. Olha, até à próxima. Até à próxima. Que seja breve. Um abraço.